neste especial da CMTV dedicado às ligações perigosas entre a Operação Lava Jato e Portugal. Seguimos agora em direto nesta emissão especial via Skype para São Paulo. Vamos estabelecer contacto com o Procurador Roberto Liviano. Boa noite. Boa noite e parabéns à CMTV por promover essa importante discussão. Muito obrigado. Está à frente do movimento do Ministério Público Democrático do Brasil. Há vários anos que tem, inclusive, muitos livros escritos, alguns publicados em Portugal, sobre corrupção. Sem poder falar concretamente sobre este caso, admite que a Operação Lava Jato possa, de facto, ter ramificações importantes, ligações importantes a Portugal? Bom, em primeiro lugar, é importante esclarecer que eu atuo no estado de São Paulo, não sou integrante da Operação Lava Jato, não atuo na equipe de procuradores que investigam a Operação Lava Jato, portanto, o comentário que eu posso fazer é na condição de observador destes fatos, né? Sem sombra de dúvida que a prática da corrupção ela se ramifica por todo o mundo e não se esgota apenas em atos, em abusos de poder no próprio país. Existe a questão do branqueamento de capitais, existem as operações através de laranjas, movimentando dinheiros em todo o mundo. É extremamente importante que sejam aperfeiçoados cada vez mais os instrumentos de cooperação para que nós tenhamos a eficácia. Concordo com a intervenção que foi feita no sentido de haver a necessária sintonização entre o Ministério Público do Brasil e o Ministério Público de Portugal. Saliento que a carta rogatória é o instrumento que se utiliza em juízo quando o processo já está em andamento, mas acredito ser extremamente importante um contato estratégico entre os ministérios públicos antes até do processo. Creio que é importante que as provas que estão sendo reunidas no Brasil sejam confrontadas com os elementos de prova que estejam sendo colhidos aí em Portugal, para que não haja duplicidade de processos, porque isso pode ser realmente nocivo à eficiência da distribuição de justiça, que é o que se espera. Com certeza as relações entre Brasil e Portugal sempre foram excelentes e com certeza haverá uma colaboração muito positiva no sentido de que tenhamos eficácia, no sentido de tenhamos uma boa qualidade na distribuição da justiça neste caso. Roberto, diga-me uma coisa, pela experiência que têm as autoridades judiciais portuguesas e brasileiras em termos de cooperação, as coisas funcionam bem? Sim, as coisas funcionam bem. As provas que são fornecidas por sistemas de justiça de outros países têm extrema importância para que nós tenhamos uma análise dos casos que estão sendo examinados aqui no Brasil e, de um modo geral, esta experiência, os resultados dessa colaboração, sem dúvida, eles são extremamente importantes nesse que é um caso histórico da corrupção no Brasil pelos ativos, pelos valores envolvidos e pelo grau de poder das pessoas que estão sendo responsabilizadas, presas, presidentes de grandes empresas que estão cumprindo, que estão presos, recolhidos na cadeia durante o andamento dos processos. São fatos realmente importantes, históricos para o país, e o juiz Sérgio Moro tem tido um papel extremamente importante nesta condução, com mão firme e segura. Lembrando que esta semana agora nós teremos um novo fato importante no desdobramento dessas questões. O Ministério Público Federal passará por um processo de eleições. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tem o seu mandato encerrado, terá o seu mandato encerrado agora no mês de setembro. Sim, prossiga. Perdemos neste momento o contacto com o Brasil, com o Procurador Roberto Liviano.
que é um procurador brasileiro, magistrado do Brasil, que lida há inúmeros anos com casos de corrupção. Já escreveu, inclusive, livros publicados em Portugal sobre a corrupção. É, portanto, um observador privilegiado deste fenómeno. Pergunto-lhe, Roberto Liviano, mais uma vez, boa noite, se até pela dimensão, justamente em relação àquilo que estava a dizer antes de termos tido esta interrupção, até pela importância desta operação, a Operação Lava Jato pode ser uma operação mãos limpas brasileira? Sem sombra de dúvida. Os valores envolvidos nesta operação, eles são superlativos e tem havido um processo de investigação envolvendo pessoas extremamente poderosas, tanto no campo privado como no campo público. Como eu dizia antes da interrupção, nós vamos ter agora eleições na quarta-feira para a escolha do novo Procurador-Geral da República. O Rodrigo Janot é candidato à recondução, e esta escolha, este novo mandato do Procurador-Geral da República, ele é cercado de uma grande expectativa, porque na lista das pessoas investigadas se encontram também o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, né? E a escolha do Procurador-Geral, primeiro há a votação pelos procuradores, depois o presidente da República escolhe, e isso passa pelas mãos do Senado. Portanto, há uma grande expectativa, uma preocupação em relação a isso, no sentido de que as investigações não sofram... Mas teme que o poder político possa vergar a justiça brasileira? Há essa preocupação, sim, porque depois que a presidente da República faz a escolha, e a expectativa é que ela escolha o mais votado nessa eleição, depois disso o Senado deve ratificar essa escolha. E há boatos, há informações de que pode haver uma demora excessiva, pode haver uma obstrução por parte do Senado em relação a essa confirmação. Voltando aqui à ligação portuguesa, Roberto Liviano, acha que o poder executivo português terá eventualmente algum papel no Lava Jato? Que papel é que eventualmente o poder executivo português poderá ter tido nesse escândalo de corrupção, no maior escândalo de corrupção investigado até hoje no Brasil? Eu não tenho elementos para responder, não conheço as provas do processo, né? E a expectativa que tenho e que todos têm é que os países, de alguma maneira, tenham alguma relação com os fatos investigados, colaborem, né? Especialmente através dos ministérios públicos, e se houver pessoas do Poder Executivo de Portugal ou de qualquer outro país que tenha alguma ligação com esses fatos, que se promovam as devidas investigações e as devidas responsabilidades. Repito, eu não atuo na Operação Lava Jato, portanto, posso apenas me manifestar como observador em relação a esse universo de investigações que é grave, que é sério e que revela, na verdade, uma situação gravíssima de corrupção no país, em que nós temos, pela primeira vez, detentores de grandes parcelas de poder realmente responsabilizados com características que lembram bastante a Operação Mãos Limpas. Sendo que há, de facto, políticos poderosos que já estão, inclusive, a cumprir penas de prisão. Cá em Portugal, recentemente, temos um ex-primeiro-ministro que está detido, como, obviamente, está a par. Como é que tem acompanhado este caso da detenção de José Sócrates aqui em Portugal? Eu acredito que seja importante realmente que haja esta apuração, que os elementos venham à tona, que o Ministério Público cumpra o seu papel, o Ministério Público de Portugal, que tem uma história vigorosa de atuação na defesa da sociedade, que essas responsabilidades sejam apuradas e que realmente detentores de poder, tanto na esfera pública, no executivo, no legislativo, não sejam poupados e haja absoluta transparência e apuração destes fatos. Eu queria destacar um elemento que eu não sei se vocês estão acompanhando aí, mas é extremamente importante. Vem sendo discutido aqui no Brasil a questão dos acordos de leniência, os acordos de cooperação dos empresários em relação ao fornecimento de provas, em relação a assumir responsabilidades dos fatos, e isso se faz com base numa lei que foi aprovada no ano de 2013,
E essa lei contém um problema bastante grave, é importante que se saiba disso, porque, segundo a lei, quem celebra esses acordos é o órgão de governo, a Controladoria da União, que é o governo que é acusado de corrupção, com as empresas corruptas. E esses acordos de leniência são feitos com base na lei, sem fiscalização do Ministério Público, e isso é extremamente perigoso, porque nestes acordos pode o governo garantir a estas empresas o acesso a financiamentos públicos e a declaração de idoneidade das empresas, o que pode resultar em impunidade desses fatos. Portanto, há um movimento aqui no Brasil, muitos procuradores do Ministério Público têm se posicionado publicamente contra essa situação, exigindo que o Ministério Público seja ouvido e que possa fiscalizar esses acordos para que eles não sejam instrumentos de impunidade. Mas no Brasil há um instrumento legal que tem sido muito útil na investigação, que permite a eventuais acusados de crimes que possam participar com as autoridades e eventualmente obterem até um perdão de penas, ou pelo menos uma redução substancial de penas. Esse instrumento, essa figura jurídica é importante nas investigações, para quem investiga? Sem dúvida nenhuma, importantíssima a delação premiada, mas a delação premiada diz respeito à colheita da prova criminal. Por força da delação, têm sido esclarecidos muitos fatos investigados, é uma forma de colaboração, e isso tem permitido que se consiga responsabilizar muitas outras pessoas além daquelas. Uma coisa importante que se diga, porque muitas pessoas fazem ataques às delações premiadas, às colaborações, dizendo que elas são pouco confiáveis, porque as pessoas que delatam são pessoas de pouca credibilidade. A lei brasileira, a Lei 12.850, que define as questões inerentes às organizações criminosas, ela exige que, para que alguém seja condenado com base nas delações, que haja prova de corroboração. Portanto, ninguém pode, com base na lei brasileira, ser condenado exclusivamente com base nas delações, com base nas colaborações. Elas têm sido extremamente importantes, vêm sendo utilizadas com muita eficiência pelo juiz Moro, porque quando ele colhe esses depoimentos, ele colhe os depoimentos com riqueza de detalhes. Portanto, a corroboração que vem na sequência fortalece bastante o conjunto de provas, e isso tem sido um instrumento extremamente importante para responsabilizar essas pessoas. O acordo de leniência a qual eu fiz referência, ele pode ser utilizado e vem sendo discutido pelas empresas com o governo nas ações de natureza civil, né? Nas ações com base na Lei 12.846, que é uma lei de natureza civil e administrativa, e podem gerar consequências extremamente graves, principalmente porque podem assegurar o acesso destas empresas suspeitas de corrupção a financiamentos públicos, como no BNDES, que é o banco de que é também um financiamento. Dos bancos que está envolvido aqui neste escândalo de corrupção. Roberto Liveiro, muito obrigado pelas suas explicações. Foi um prazer enorme contar aqui com a sua colaboração e com a sua análise. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Neste especial da CMTV, dedicado às ligações perigosas entre a Operação Lava Jato e Portugal, vale a pena olharmos agora justamente para essas ligações. É o maior escândalo de corrupção do Brasil e pode ter ligações a Portugal. A construtora Odebrecht e a cimenteira Camargo Correia, duas empresas brasileiras que estão sob investigação, têm ligações ao nosso país. Em particular, a José Sócrates e Armando Vara, arguídos da Operação Marquês. A construtora Odebrecht detinha a Bento Pedroso Construções e foi através desta empresa que participou nos consórcios vendedores de obras públicas durante os governos de José Sócrates. Destaque para a construção do troço do TGV entre Poceirão e Caia.
Já a cimenteira Camargo Correia contratou Armando Vara em 2010 para o cargo de presidente do Conselho de Administração da empresa em África. Em 2012, realiza-se uma operação que foi muito criticada. A cimenteira Camargo Correia fez uma oferta pública de aquisição à Cimpor, empresa da qual já era acionista maioritária. Depois dessa operação, ficou a deter mais de 90% da cimenteira portuguesa e na altura surgiram muitas críticas e foram muitos os pedidos de explicações que chegaram ao Banco Público Português. Banco esse onde Armando Vara já tinha um passado. Chegou a administrador na Caixa Geral de Depósitos em 2006, numa altura em que José Sócrates já era primeiro-ministro. Questões e ligações a Portugal que ficam por apurar nesta Operação Lava Jato, que conta com mais de 400 suspeitos. Sobre as ligações perigosas da Lava Jato a Portugal, como vimos aqui, há pelo menos 2 empresas brasileiras com ramificações que estão a ser investigadas. Do lado do Brasil, as autoridades brasileiras garantem que até agora ainda não surgiu nenhum indício de uma ligação forte de José Sócrates a este processo ou de qualquer outro político de relevo. Assim que surgir, caso surja essa linha de investigação, dizem as autoridades brasileiras, vai ser levado até ao fim. Ele não está sendo investigado aqui por nós nessa parte, não temos esse aprofundamento, né? Como diz, a gente não está partindo de uma pessoa para ver tudo que ela fez na vida. Nós estamos investigando os fatos que nos chegam a partir dos elementos que estão sendo colhidos na investigação. Se chegar até nós, dentre as pessoas que estão colaborando, dentre os documentos apreendidos, material de informática apreendido, e-mails e tudo mais, telefonemas, elementos que indicam que seja, quem quer que seja, tenha cometido um crime como um tráfico de influência, um auxílio para fraudar uma licitação, um certame, né, uma competição para um contrato, a gente vai investigar. Voltamos à conversa em estúdio com os convidados desta emissão especial. Hermes, passo-lhe a palavra para lhe perguntar o porquê desta decisão, ou pelo menos da possibilidade de pedir asilo político à Alemanha. Bom, primeiramente, o que tem acontecido comigo ao longo de toda essa trajetória é que, no Brasil, eu não tenho segurança porque o Ministério Público não se julga e não se demonstra competente para me dar a proteção devida. Mas pediu essa proteção às autoridades brasileiras e foi recusada? Não, a única forma de proteção que teriam para me dar, me dissuadiram porque disseram que era muito perigosa. Que era qual? É um sistema em que lhe transformam num indigente, você precisa parar de trabalhar na sua função, na sua atividade. Um programa de proteção de testemunhas, em que muda de identidade, eventualmente. Que eles mesmos desaconselhavam. Depois ofereceram via cooperação do Itamaraty, e eu recusei porque eu sabia que o Itamaraty estava minado por corrupção também, uma vez que agora descobriu-se que até o embaixador, através do Itamaraty, cuidava da agenda do Lula em Portugal. Então eu não tinha como confiar também no Itamaraty. Então eu acabei recusando, até mesmo pelas indicações que eu tinha, que era perigoso. Foi traído pela justiça brasileira, sendo-se traído pela justiça brasileira, abandonado. Não, tirando o juiz, que, como eu disse, é o grande avalista disso tudo, o Dr. Sérgio Moro é quem fez com que todo o meu sofrimento tivesse valido para alguma coisa. Acha que vale a pena a denúncia que fez? Depois de tudo aquilo que passou, incendiaram-lhe a casa, teve que sair do Brasil, não se sente seguro em Portugal, está a pensar pedir asilo político à Alemanha, a sua empresa acabou, eventualmente terá alguns problemas financeiros, presumo, não sei se terá ou não. Ao longo da trajetória eu recomecei minha empresa... Arrependeu-se alguma vez das denúncias que fez? Não me arrependi, até mesmo porque eu sou um fabricante de máquinas, eu sou muito cartesiano. A máquina, quando não funciona, você despluga da tomada e está resolvido o problema. Mas quando decidiu fazer essa denúncia, não avaliou os riscos que iria correr? O que acontece é que, não, de forma alguma, eu simplesmente vi que aquilo tudo era errado e eu precisava denunciar. Por uma questão de consciência, por um imperativo moral. Sim, e fiz. Agora, claro que isso pesa e assusta bastante, tanto que existe uma confusão muito grande no Brasil
que isso vem da época da ditadura, que é delator e denunciante. Eu sou denunciante. Delator, para mim, é um bandido que deserta. Eu não sou. E o que acontece é que na cultura brasileira não existem denunciantes. Você pode contar nos dedos, são muito poucos casos, justamente por isso. Porque o Estado não tem uma estrutura para dar proteção e o Ministério Público, a sensação que a gente tem quando trata com o Ministério Público, tirando alguns procuradores que eu continuo cooperando, a sensação é que você está conversando com uma parede, você não tem devolutiva alguma. Mas quando vai ao Brasil tem segurança? Não, eu tive segurança uma única vez, que foi uma escolta policial durante um depoimento. Até de volta à minha casa e nunca mais vi ninguém. Por conta disso e por conta da evolução da Operação Lava Jato ano passado, eu fui desacelerando a minha empresa, que eu já tinha recuperado, né? Ou seja, o advento da Lava Jato destruiu a minha empresa, ou seja, se os bandidos em 2008 destruíram a minha empresa, a Operação Lava Jato destruiu a minha segunda empresa. Eu fui perseguido nos Estados Unidos e as autoridades americanas não fizeram absolutamente nada. Agora talvez estejam fazendo, porque lá também existe uma parte da Lava Jato que começa a desenrolar. Até mesmo porque acionistas da Petrobras foram lesados, acionistas americanos. Bom, eu vim a Portugal num momento em que eu jamais imaginava que as coisas caminhariam para cá. Embora eu soubesse essa questão do BES, voltando àquela... Tem acompanhado esta questão do caso Sócrates, da Operação Marquês, que culminou com a detenção do nosso ex-primeiro-ministro José Sócrates? A partir do momento que eu continuo sendo colaborador como forma de defesa, né? A minha defesa hoje é continuar colaborando. Com o processo Lava Jato? Sim. Mas aqui em Portugal, pergunto-lhe se tem acompanhado este Não, tenho sim. Acha que há pontos de ligação? Acha que há semelhanças entre a Operação Lava Jato e esta Operação Marquês? Uma vez que é um observador privilegiado, não é, de certa forma. Muito porque é o seguinte, essa network que montaram para sustentar governos socialistas, e esse é o meu entendimento, né? Eles se apoiavam. Nós temos mutuamente. Sim, nós temos uma ideologia política por trás disso tudo. Isso não é uma corrupção. Eles usaram os aparelhos de corrupção para dar sustentação a planos de governo. Mas essa corrupção já existia. Amplificaram e transformaram. E aí eu vejo... Apoderaram-se das dinâmicas de corrupção que já existiam. Exatamente. E aí a Cuba com Venezuela, a Venezuela com o Brasil, o Brasil com Portugal, Portugal com Angola, Angola com o Brasil. A minha forma de observar isso, como observador, não sou autoridade no assunto, mas eu estou escrevendo um livro durante toda essa minha jornada e eu recebo muitas informações. Até mesmo porque pessoas que acham que eu tenho alguma credibilidade com a Lava Jato ao ponto de levar algum recado, me depositam muita informação. Tem recebido muita informação? Sim, seguido me chega informação. Já recebeu informação sobre Portugal? Portugal, as coisas, eu não posso falar até mesmo. Mas já recebeu porque... ou não? Sim. Sobre o quê, concretamente? Bom, eu repito, eu não posso falar, eu posso colaborar e eu continuo colaborando. Mas as informações que já recebeu permitem-lhe concluir que são ramificações da Lava Jato em Portugal? Conclui. Que envolvem políticos portugueses? Sim, até mesmo porque as informações e não sou eu que estou dizendo, são informações que já estão aí. Por exemplo, descobriram dinheiro de campanha em ramificações do BES, Mediterrâneo, né? Recentemente descobriram dinheiro nesses bancos que eram parte da estrutura do BES e do GES. E óbvio, isso está ligado. A campanha de 2010, há suspeitas que a campanha de 2010 da Dilma, da presidente Dilma, também foi alimentada ainda por dinheiro da PT Telecom. Não só as do tempo do Lula, mas também as de 2010. E são informações que estão aí. Não sou eu que estou dizendo. Existem aí... Mas as informações que lhe têm feito chegar são informações confidenciais de cidadãos portugueses? Não, são de cidadãos brasileiros que se sentiram lesados em algum momento nas situações da OI. São informações de cidadãos brasileiros relacionadas com Portugal, que envolvem Portugal. Exatamente. Empresas portuguesas, políticos portugueses. Recados do tipo, olha, aquela contabilidade lá da OI
ela não é verdadeira, alerte os portugueses. Desculpa, eu não tenho poder para isso. Eu não posso fazer isso. Está a passar essa informação às autoridades brasileiras? Toda a informação que eu recebo eu passo adiante. Cabe a eles triar. E às portuguesas? Nunca fui contactado por nenhuma. Não? Em caráter colaborativo, eu passo as informações. E se for, André? Era isso. Qual é a atitude que toma? Era o ponto. Porque é curioso notar. Bom, há aqui 2 pontos que são importantes. João, isto tem também... Bom, isto são revelações únicas, exclusivas e fantásticas não é? aqui. Que é importante ressalvar, não é? Mas há pontos aí que são importantes, João. Um deles é percebermos que o nosso sistema já tem hoje, e portanto isto fica como informação também para além fronteiras, o nosso sistema já tem hoje um sistema de possível colaboração em caso de crimes de corrupção. Aliás, está previsto até no nosso sistema penal que aquele que colaborar denunciando os outros, permitindo e contribuindo para encontrar os outros membros da associação criminosa, tem a sua pena especialmente atenuada. Mas André, isto só para... Nós fazemos aqui uma ressalva, porque isto é extremamente importante, na minha humilde opinião. Este homem acaba de dizer que tem informações de cidadãos brasileiros sobre empresas portuguesas e políticos portugueses que são claramente ramificações da Lava Jato a envolver empresas portuguesas e políticos portugueses. Perante estas declarações, as autoridades portuguesas podem agir, devem agir, claro. Este homem sai daqui e vai à Procuradoria-Geral da República. Bom, aqui o ponto torna-se diferenciado. Repare-se, eu há pouco referia os processos, e isso foi também sufragado pelo Procurador que ouvimos, tem que ter um nível de eficiência. E sabemos também que alguma desta informação já foi entregue às autoridades brasileiras. E é importante que as investigações não se atropelem. Mas também é muito importante que o Ministério Público português não esteja à espera que o Ministério Público brasileiro faça todo o trabalho e depois nos diga no final, olha, encontramos isto, agora executem aí a sentença, que é outro mecanismo possível. Posto estas declarações, pode haver investigações em Portugal? Bom, pode e deve. O Ministério Público deve investigar em Portugal tudo o que não só estiver localizado no território, dinheiros de branqueamento de capitais que passaram por bancos portugueses, quer no caso do BES, quer no caso do BPN, quer noutros, mas muito importante também, saber se há empresas portuguesas, como vimos recentemente também em Espanha, que estiveram ou que ainda estão em colaboração com esquemas como este. Nós vimos recentemente várias empresas, por exemplo, da Venezuela, envolvidas em escândalos de financiamento de campanha em Espanha, com o Podemos. Claro. O Ministério Público português parece-me estar ainda um pouco ativo nesta dimensão e continua à espera que lhe chegue informação do Brasil. Bom, mas há aqui elementos que o Ministério Público tem que iniciar imediatamente. André, até porque uma das questões mesmo que a Justiça Federal me passou e a Polícia Federal é que uma empresa, por exemplo, brasileira ou de outro país, chega ao Brasil, inevitavelmente vai ter que agir do modo brasileiro. Em Roma ser romano. E é levada, naturalmente, a agir dessa forma, não é? Sim, mas aquilo que eu te pergunto, já te passo a palavra, André, okay. Desculpa. Aquilo que eu te pergunto é, e se é essa a percepção que tu tiveste, enfim, dos dias que tiveste a acompanhar de perto as investigações. Este homem, Hermes Magnus, afirmou aqui que a percepção que tem para ele é que há aqui, de facto, um tabuleiro internacional de vários partidos, nomeadamente partidos socialistas, que estiveram no poder, que utilizam um conjunto de empresas nacionais, internacionais, não é, grandes empresas, que se apoderam da corrupção para que os respectivos partidos e figuras proeminentes desses partidos mantenham ou perpetuem o poder. As autoridades brasileiras tens a percepção de que admitem de facto essa possibilidade, esse xadrez internacional que se joga em vários países, fundamentalmente em países da América Latina e países de língua oficial portuguesa? A percepção que eu tive é que, no caso, por exemplo, do Alberto Youssef, que é o motor de arranque de toda esta investigação, o Alberto Youssef já tinha esquemas de corrupção há muito tempo. O que é que as pessoas envolvidas, estas construtoras, procuram? Pessoas especializadas em lavagem de dinheiro, nosso branqueamento de capitais, e servem-se destas pessoas, destes esquemas, destas organizações criminosas já bem desenvolvidas para fazer passar o dinheiro para os fins que pretendem, obtendo contratos em estatais, passando o dinheiro para apoiar campanhas, pondo políticos em várias áreas e assim, até porque estive a falar com o Hermes há pouco e o que ele me também explicou da realidade brasileira que ele tão bem conhece, é que acontece que vamos, por exemplo, ver um político que está envolvido nesta operação. Vamos ver que o irmão trabalha, por exemplo, na auditoria, na agência que faz auditorias às contas públicas. Vamos a ver, há outro familiar que
que está em outra São os posição. tentáculos. Sim. E daí há um controle... claro. Hermes, queria dizer, o que é que queria dizer? Queria Eu intervir. queria dizer o seguinte, eu não sei se acontece o mesmo fenômeno aqui e eu não consegui ainda adimensionar. O que aconteceu no Brasil foi a situação tão grave que aquilo que se tinha por esquerda e direita consumou-se rótulos, meros rótulos. E a oposição foi sufocada. Por que foi sufocada? Faz parte. Sim, sim. Direta ou indiretamente. Eu não sei se a oposição Porque também aqui... beneficia do esquema de corrupção. Essa é a sua Em dedução. algum momento houve aquela história, eu sei o que você fez no verão passado. Então fica aquela situação. Uma outra coisa, voltando ao ponto do Ministério Público, não sei se explica a situação do Ministério Público de Portugal. Eu estou sempre à disposição a colaborar com qualquer autoridade. Se amanhã ou daqui a instantes, quando sair deste estúdio, alguém da Procuradoria-Geral da República, as autoridades portuguesas, quiserem falar consigo, está à inteira disposição Eu estou para inteira à colaborar com a Justiça disposição, portuguesa. obviamente resguardado aquilo que talvez Portugal não esteja também apta a me dar, que o Brasil também não deu, que foi segurança. Né? Mas o importante é que isso precisa ir até o fim. Mas considera que, de facto, em Portugal não tem segurança? Até que alguma autoridade diga, o senhor tem segurança? Porque a primeira conversa que eu tive no CEF, eu saí de lá dizendo o seguinte, não, vamos lhe estender aí, vamos lhe dar a residência e na eventualidade e que a gente sentir que o senhor sofre algum risco, a gente estuda uma outra Como é que é situação. o sistema de proteção das testemunhas? Isto também tem enquadramento para pedir asilo político. Bom, há aqui várias A questões. história de vida que está Há aqui várias questões que são importantes e uma delas é esta. Portugal tem um sistema de asilo político. Portugal tem sido dos países da Europa que mais asilo político tem concedido, mas com um senão. As taxas de asilo político são muito mais baixas em países muito próximos, como é o caso do Brasil. Porque, repare-se, admitir asilo político é admitir que há perseguição política num país como o Brasil. Eu entendo. Há muitas Mas ligações relação. com Mas eu poupei, Portugal. dizendo Claro. a CEF, eu poupei Claro, poupou-lhes do até constrangimento. Eu Mas- não quero Portugal, eu sei que Claro, Portugal porque tem é um boas ponto relações. político diferenciado. Claro. Mas há dois pontos aqui que eu acho que são importantes. Eu sei que temos pouco tempo, Não. mas gostava de focar isto, que é, um deles é, nós não podemos e não devemos, penso eu, não podemos e não devemos, deixar de olhar para os vários tentáculos interfronteiras que este escândalo alcança, porque toma países da América Latina, agora ramifica a Portugal, possivelmente também a Espanha, e é importante vermos isto porque está-se a tornar, mesmo em termos de números de processos, de envolvidos, de arguidos, Angola, Venezuela, dinheiro, Suíça também, é bom não esquecer. está-se a tornar num dos maiores processos mundiais em termos de envolvência. Mas há aqui um ponto... Criminalidade internacional A pura e dura. nível de todos os dados que temos disponíveis, é dos maiores. E por isso a informação aqui revelada é muito importante. Mas há Portanto, aqui estamos perante um fenómeno de corrupção transnacional. transnacional. E há aqui dois dados que são importantes. Um deles é o que é que acontece quando é crime num dos Estados, não é noutro dos Estados. Essa é a resposta. Pode haver Vale quase $1 milhão. Pode haver cooperação. Bom, infelizmente, digo eu, infelizmente, o nosso Tratado de Cooperação entre Portugal e Brasil esclareceu logo que os factos têm que ser puníveis nos dois Estados. Se não forem puníveis nos Estados, Portugal não coopera com as autoridades nessa matéria. Mas tem ainda um outro sinal, e eu espero que não se verifique em Portugal. É que nos termos da nossa Lei de Cooperação Judiciária Internacional em matéria penal, chegada a carta rogatória, que agora chegou do Brasil, chega ao Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, por força da lei, tem de enviar imediatamente, neste caso, para a Ministra da Justiça. E é dali que virá uma decisão. E repare-se no nosso sistema. Se a Ministra admitir, disser, muito bem, desse provimento ao que está a ser pedido, não vincula a Autoridade Judiciária. A Autoridade Judiciária pode dizer, bom, apesar da autorização, isto não me parece ter as condições. Mas repare-se, se a Ministra da Justiça disser, não deem provimento a este pedido, Está nas mãos não do poder cooperem. político. A nossa Justiça não pode fazer nada e mais. No nosso sistema não admite recurso. Ou seja, se a Ministra da Justiça, neste caso concreto, disser que não colabora com as autoridades brasileiras, não há absolutamente nada a fazer. Ou seja, mais uma vez, o sistema judicial nas mãos refém do poder político, caso concreto, que é um dos alvos da investigação. Neste caso concreto, falando em caso abstrato, E no caso obviamente, não é? brasileiro, não é? No caso brasileiro, concreto, isso é neste caso concreto, completamente nas mãos do poder político. Um detalhe importante com relação à Procuradoria da República em Portugal. Já lhe passo a palavra, por favor, Hermes, porque agora é importante também relembrarmos este caso. É o maior escândalo de corrupção alguma vez investigado no Brasil, é uma mega operação que teve início em março de 2014, já vai na 16ª fase. A Lava Jato nasceu em Curitiba, no âmbito de uma investigação por branqueamento de capitais ao empresário Alberto Youssef. Mostrando o popozão, ganhar muito dinheiro é o Lava Jato do Robinson. Lava mãe, Lava Jato do Robinson. Lava mãe, Lava Jato do Robinson. Lava mãe, Lava
acordo com o advogado, o empresário admitiu aos delegados da Operação Lava Jato ter pago R$8 milhões em propina para o doleiro Alberto Youssef. Foi pressionado por eles para fazer um pagamento sob pena dos contratos mantidos com a empresa e futuros não terem andamento. Lava Jato de uma pensão, lava mãe, lava mãe, Lava Jato de uma pensão, lava mãe, Lava Jato de uma pensão. O empresário, se porventura faz uma composição ilícita com algum político para pagar alguma coisa, se ele não fizer isto, e quem desconhece isso, desconhece a história do país. Não tem obra. Vocês podem pegar uma prefeitura aí do interior, uma empreiteirinha com 4 funcionários. Se ele não fizer acerto, ele não põe um paralelepípedo no chão. Muito bem. Isso é isso mesmo. Os 15 anos o presidente deputado Evanir Ribeiro. Eu vou chamar Nós tivemos o primeiro escândalo da nossa história investigado. Aí há aí uma diferença substantiva. E eu acho que isso pode, de fato, mudar o país para sempre. Em que sentido? No sentido que vai se acabar com a impunidade. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. O humor brasileiro não brinca em serviço com matérias sérias. E o maior escândalo de corrupção alguma vez investigado no Brasil não foge à regra. O Lava Jato nasceu aqui, em Curitiba, no âmbito de uma investigação por branqueamento de capitais a Alberto Youssef. Estendeu-se à Petrobras, petrolífera estatal, e a partidos políticos e já deu origem a 156 inquéritos. A mega operação que investiga lavagem e desvio de dinheiro teve início a 17 de março de 2014 e já vai na 16ª fase. Lava Jato foi o nome que as autoridades brasileiras deram à operação, porque foi neste posto de gasolina de Brasília que a Polícia Federal cumpriu um dos 81 mandados no primeiro dia da operação. O que parecia ser um posto de gasolina como outro qualquer, com um café, loja de conveniência, 16 bombas de abastecimento, uma lavandaria, acabou por revelar não só a lavagem de roupa, mas também de dinheiro. Havia aqui também uma casa de câmbio de valores. E é aqui que o cenário se complica. Esta bomba, o posto da Torre em Brasília, funcionava como entreposto de entrega de dinheiro vivo enviado por doleiros a políticos. E um dos primeiros doleiros detido foi Alberto Youssef. Doleiro é aquele que faz a conversão de moeda no Brasil sem autorização legal ou que, tendo autorização para determinadas modalidades, atua para além dos limites permitidos. Doleiros são assim chamados por ser o dólar a moeda mais transacionada. Sérgio Moro é o juiz titular do processo e responsável pela prisão de executivos e políticos. Deltan Dallagnol e Carlos Fernando Santos Lima coordenam a equipa de 9 magistrados do Paraná. Mas vamos a números. Neste momento são investigadas 494 pessoas e empresas. Já foram condenadas 30 pessoas, entre as quais empresários da construtora Camargo Correia e o ex-presidente da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Há 125 pessoas acusadas, entre as quais se encontram Marcelo Odebrecht, dono da maior construtora do Brasil e América Latina. Marcelo Odebrecht, que faz parte da lista dos 48 que já foram presos no âmbito da Lava Jato. Foram feitos pelo Brasil 46 pedidos de colaboração internacional, um dos quais a Portugal. Odebrecht, Camargo Correia e Andrade Gutierrez são as empresas no centro da investigação no âmbito de um esquema de corrupção e financiamento ilegal de partidos políticos envolvendo a Petrobras. Já foram estabelecidos 18 acordos de colaboração dos suspeitos com o Ministério Público. Do processo foram extraídas certidões para investigar 48 políticos de 6 partidos, muitos do PT, o partido de Dilma e Lula.
Entre os investigados estão o ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello. Lula da Silva é investigado por tráfico de influência internacional envolvendo a Odebrecht. O inquérito decorre em Brasília. No Brasil, a comunicação social não baixa a guarda. E agora, a Lava Jato chegou de verdade ao andar de cima. Não é segredo para ninguém as ligações da Odebrecht com Lula. Lula viajou para vários países no jatinho da empreiteira, supostamente dando palestras e muito bem remuneradas. Mas Lula é a figura mais importante do PT e mais influente dentro do governo. Então, as perguntas certas são: tráfico de influência é crime? Sim. Receber dinheiro desviado de empresa pública como a Petrobras é crime? Sim. Se o ex-presidente Lula tiver deixado rastros de qualquer tipo de participação no propinoduto, a Lava Jato vai chegar até ele. O governo Dilma também sabe disso. E um pouco mais cedo, o núcleo político emitiu um alerta interno de atenção máxima com os efeitos da operação. O governo tem razão em acender o sinal amarelo. E Lula tem razões, milhões e milhões de razões para se preocupar. Porque se chegou a vez da Odebrecht e da Andrade Gutierrez, agora, Lula, do andar de cima, falta você. Zé, você não tá acompanhando o escândalo da Petrobras? Ô, querida, minha flor, eu botei lá dentro da empresa diretor que tá preso, acusado de desviar grana pro nosso tesoureiro. Meu nome já tá em outro escândalo, vai sobrar pra mim de novo. Voltamos à conversa em estúdio com os convidados desta emissão especial da CMTV. Diga-me uma coisa, Hermes, contacta, pelo menos em algumas circunstâncias, terá contactado de perto com o homem que está à frente desta investigação, o juiz Sérgio Moro. Sim. Que ideia é que tem deste juiz? Olha, primeiro, eu acredito que ele seja mais novo que eu. 43 anos, É, exato. É chefe da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Uma pessoa íntegra, seríssima, ilibadíssimo. 20 anos de magistratura. E assim, respeitosíssimo. O respeito que talvez os procuradores não tenham essa dinâmica de lidar com as testemunhas, ele tem. Ou seja, ele é respeitoso no limite dele, né? Como magistrado, ele também não pode fazer o trabalho dos outros. Mas ele Este homem no Brasil gera amor e ódio? Para os criminosos, ódio. E para quem estava carente, esperando uma resposta, a sociedade que estava esperando uma resposta a tudo isso, ele é um herói. Para a maior parte da população brasileira, ele é um herói. Ele é um herói. Claro que a nossa cultura não ajuda muito, porque, como eu havia falado antes, quando o empreiteiro fala que foi corrompido e o outro fala que foi o contrário, isso é a fome com a vontade de comer. Só Brasil, existe corrupção porque o povo fomenta isso. Mas a corrupção no Brasil é o quê? É algo cultural? É endémica? É cultural. É cultural. Infelizmente é cultural. E isso, o povo se vende, as classes menos favorecidas, infelizmente, se vendem na hora do voto, e aí começam em escalas muito maiores. Que esta investigação possa, de facto, atingir Lula e, eventualmente, até a atual presidente brasileira? Eu acredito, sim. Tanto que o José Janene, a pessoa que eu, infelizmente, estive ao lado dele por 6 meses, ele confidenciava, falava coisas que ele dizia. Só eu e José Dirceu derrubamos Lula. Ele falava isso com todas as letras. Revelassem segredos. Exatamente. E, por exemplo, um dos jagunços que cuidava de mim, me vigiava o tempo inteiro dentro da minha fábrica, nós chamamos de jagunço, seria o quê? Seria o bad boy, o segurança que colocavam. Era sabido que ele tinha já ido a Brasília assar cordeiros para presidente Dilma quando ela era ministra, né? O homem e cordeiros oferecido pelo Janene. De certa forma. Sim. Então, assim... Assava cordeiros para a presidente do Brasil quando ela era ministra. Ela nega, ela diz que nem gosta de cordeiro, mas quem a conhece diz que ela gosta e muito. Tá? E isso eu falei, eu falo, e isso tudo que eu estou falando, obviamente, eu não sou bobo. Alguma vez Tenho testemunhas de que ouviram isso também.
Já alguma vez recebeu recados por parte de Dilma ou de Lula? Não, eles fogem de mim. Eles fogem de mim. Aliás, político no Brasil foge de mim. Só tem um político até hoje, que foi um que oficiou o ministro da Justiça, que é um senador, que eu tenho um grande respeito, que oficiou o ministro da Justiça pedindo proteção para mim, mas não deu em nada, infelizmente, mas não é culpa dele, né? Mas Essa foi o único. perseguição também se estende à sua família? Eu me apartei completamente da minha família, completamente. Eu tenho uma filha para protegê-los. Então Isso também traz, obviamente, consequências a nível emocional. Sim. Eu simplesmente segui meu caminho de outra forma. Eu tento sempre proteger as pessoas à minha volta. Está disposto a ficar em Portugal, se conseguir obter o visto de residência que está pendente no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, está disposto a ficar em Portugal, até porque tem aqui uma empresa. Já fiz alguns investimentos. A do Mel, não é? Sim. Que esteve na origem desta operação. Está cá neste momento a operar em Portugal e já investiu dinheiro em Portugal? Sim, está no meu nome individual, mas E por si, quereria ficar aqui em Portugal? Sim, se houver os meios legais de ficar, ilegal ou não quisto, eu não vou ficar, eu não vou forçar isso, né? Tampouco vim aqui para viver às custas do Estado, né? Aliás, eu venho comentando, inclusive, com o pessoal da Transparência Internacional e da Transparência e Integridade aqui de Portugal. Neste processo, aliás, tem aqui uma carta sua dirigida ao Subdiretor Regional do Norte, do Serviço de Estrangeiros e Fronteira, a pedir justamente o processo de pedido de autorização de residência. A Transparência Internacional e a Transparência e Integridade em Portugal, nós estamos falando, é a única entidade que me deu apoio fora do Brasil. No Brasil, ninguém. E fora do Brasil, quem me deu apoio foi a única, tanto em Berlim como aqui em Portugal. André, há aqui em todo este processo, e especialmente no avanço, tal como os próprios investigadores confirmaram aqui à Débora lá no Brasil, há aqui uma figura que é extremamente importante e que não existe em Portugal, não é? Que é esta figura da delação premiada, não é? Em que, de facto, eventuais criminosos podem, desde que confessem a autoria dos crimes e que envolvam outras pessoas, mas desde que o provem minimamente, podem obter inclusive um perdão de pena. Já foram celebrados mais de 20. Pode chegar aí. Isso tem sido determinante, confessaram todos os investigadores, neste processo. Que a investigação só chegou a este momento graças aos primeiros acordos que foram desencadeando outros, porque houve pessoas que se apresentaram voluntariamente aos procuradores, à Polícia Federal, convencidas até que já tinham sido citadas por outros protagonistas desta história, e isso veio trazer mais pessoas, mais empresas, mais ligações, que fizeram acelerar num ano, não é? 156 inquéritos, como já vimos, quase 500 pessoas e empresas investigadas. Claro. É muito trabalho nas mãos destes novos procuradores. André, isso em Portugal não existe. Bom, nós estamos nesse processo e nesse caminho. Como eu dizia há pouco, nós desde 2013 estamos a fazer uma aproximação a este processo. Repare-se, é preciso não esquecer o seguinte: a Justiça Penal Portuguesa não deve, em princípio, negociar. André, tu já me disseste aqui... É verdade. Enfim, com a qualidade que caracteriza, não é? As tuas declarações, que é completamente impossível. Bom, proibido, entre aspas. E vou aqui... as autoridades portuguesas fazerem qualquer tipo de acordo com quem quer que seja. E vou aqui, no fundo, reequacionar essa ideia que é: o sistema português é um sistema de legalidade, como pauta a maior parte da Europa continental. Ao contrário dos sistemas norte-americano e anglo-saxónico, que permitem estas negociações. Estes acordos... Onde o Brasil vai beber muito em termos de jurídico. Estes acordos de leniência que nos falou o Procurador, e também que existem os Criminal Agreements nos Estados Unidos, são acordos feitos entre a investigação e eventuais membros ou participantes do crime que, denunciando outros... Pode ser determinante para a investigação. Pode, e nós já temos, e é isso que eu quero aqui frisar, não lhe chamamos acordo, porque por falta dessa terminologia, para não dar uma ideia de um processo de partes em que há interesses que se conluem, não. O nosso processo, é um negócio, uma negociação. O grande interesse do nosso processo é a realização da justiça e a legalidade, mas já temos, no caso da corrupção, duas figuras importantíssimas. Temos os arrependidos, que já discutimos aqui em vários programas, e uma outra, como eu dizia há pouco, no nosso sistema atual, quem fizer parte de um esquema de corrupção e denunciar, permitir e ajudar à captura de terceiros, permitir e ajudar à investigação, permitir e ajudar ao desenvolvimento do processo, diz a nossa lei que tem a pena especialmente atenuada. Portanto, nesse aspecto estamos a convergir. Nunca pode chegar ao limite da ausência de pena. Não pode, porque seria, ao mesmo tempo, um prémio que a Justiça dava, penso eu, é a minha opinião, seria um prémio que a Justiça dava, ainda que pudesse favorecer por vezes o desenvolvimento da investigação, era um prémio que se dava a quem cometeu um ilícito. E o nosso sistema baseia-se num princípio global de igualdade. Tem de punir, nem que seja
Quem esteve envolvido no ilícito tem que, de alguma medida, ser punido. Pode ser menos punido. E o Estatuto de Arrependido na corrupção, em crimes de corrupção, permite exatamente a mesma coisa? Exato, ainda este ano vimos isso, que é quem se arrepender do crime dentro de um certo período, temos isso agora na nossa lei penal, e devolver as quantias envolvidas no processo de corrupção, identificar os factos envolvidos, tem a pena especialmente atenuada, pode até no limite ter a pena praticamente eliminada. Portanto, estamos numa trajetória da aproximação. Já falámos muito sobre isso em relação a outros casos, quer dizer, claro. nomeadamente em Mas relação hoje há um dado aqui importante, que é, não obstante isto, e não obstante este processo que temos desenvolvido de aproximação, combater a corrupção continua a ser um dos desafios mais difíceis por parte de quem investiga, porque não estamos a falar de crimes como homicídios, violações, com provas evidentes e fácticas. Mas agora o que eu te pergunto é isto, André. Essas duas figuras já estão tipificadas no regime jurídico português, mas em termos de mentalidade é utilizada por investigadores e validada por juízes? Continua a ser dificilmente utilizada por causa disto mesmo que dizia. O nosso quadro mental continua a basear-se numa ideia de legalidade, numa ideia de objetividade. E, portanto, a ideia de negociação, a ideia de uma possível interação vai sendo criada com dificuldade. Mas, João, nós já tínhamos isto nos crimes fiscais. Quem devolvesse as quantias, pagasse, tivesse um diminuto grau de culpa, podia ter a pena especialmente atenuada. O que estamos é a alargar isto a outras áreas, como a corrupção, o tráfico de influências, não por qualquer questão de princípio, mas porque o legislador se apercebeu que só assim consegue combater eficazmente a corrupção. Repare-se, em estudos da OCDE do ano passado, a OCDE, em termos de países do Sul, da Europa do Sul, tinha aumentado mais de 45%. Em relação a casos de combate à corrupção, mais de 45%. Portanto, só remodelando de facto o sistema penal e já agora permitindo integrar este tema, protegendo quem temos que proteger, porque é lamentável, eu vou dizer isto aqui, não é nenhuma espécie de populismo, porque não estou aqui para ganhar popularidade, mas é lamentável que os países, quer o Brasil, quer Portugal, com quem se sacrifica a ele próprio e à sua família na luta contra a corrupção, esse flagelo internacional não tenha o mínimo de proteção e sequer de consideração por parte das autoridades. É lamentável a todos os níveis. André, deixa-me colocar-te aqui uma questão. Vamos admitir o processo face oculta. O homem das sucatas, Manuel Godinho. Exatamente, Manuel Godinho, foi condenado a pena mais gravosa, 16 ou 17 anos de prisão. À luz do regime jurídico norte-americano, anglo-saxónico, a pena mais pesada teria sido para ele ou para outros arguidos no processo, nomeadamente Armando Vara, que foi condenado a 5 anos de prisão, 5 anos e que nem sequer foi por corrupção, mas por tráfico de influências, claro. Num sistema de negociação, torna-se possível, de forma muito mais efetiva, chegar aos altos quadros da corrupção, assim dito. É mais fácil. E, portanto, torna-se mais fácil, rápido. Porque quem está envolvido nos escalões intermédios tem interesse numa colaboração mais efetiva. Em Portugal, como aliás nos países do Sul, há sempre o risco de quem paga acaba por nem ser o principal envolvido no esquema, mas terceiros. Ao mesmo tempo, é preciso garantirmos que a nossa tradição processual penal é respeitada, porque as instituições não mudam em 2 dias, nem em 3, nem em 4, e também que temos um processo baseado na igualdade, porque muitas vezes nos Estados Unidos, neste tipo de acordos de cooperação, o que é que verificamos também é que há indivíduos que se envolvem no esquema criminoso, retiram benefícios do esquema criminoso, retiram dinheiro que colocam no exterior e quando o esquema já está quase a cair, denunciam para obter benefícios em termos processuais. Portanto, é bom não ser nem tanto ao mar nem tanto à terra e termos a frieza e a objetividade de criar em Portugal um sistema que tenha em conta esse equilíbrio. Só para ver se eu percebi bem as tuas explicações, a tua explicação, e se por acaso não percebeste, o problema não é da tua explicação, será do meu seguramente. Se este senhor quiser dizer alguma coisa às autoridades portuguesas, tem de ser a Ministra da Justiça a autorizar. Bom, 2 pontos aqui importantes. Se esse senhor quiser falar sobre este processo concreto que decorre no Brasil e de que agora segue uma carta rogatória, com toda a probabilidade seria ouvido como testemunha, o que só pode acontecer abrindo-se um processo. Ora, abrindo-se um processo, só poderia ser em Portugal após o cumprimento dessa formalidade, que é a assinatura da Ministra, a autorização a este pedido de cooperação. Caso contrário, Portugal poderia estar num esquema de cooperação ilegal, por não estar autorizado pelo Ministro da Justiça. Outra situação, diferente desta, é se a mesma pessoa tiver conhecimento e quiser relatar às autoridades portuguesas factos que ocorreram no território de Portugal, envolvem instituições portuguesas e são motivo ou passível de objeto criminal em Portugal. Aí ele próprio pode dirigir-se à Procuradoria-Geral da República, pedir que se abra um inquérito nesta matéria, abrindo-se o inquérito ser constituído ou ser apresentado como testemunha e pedir ao abrigo da nossa Lei de Proteção de Testemunhas.
proteção especial, que pode passar por ocultação de identidade, proteção com escolta policial, etc. Se me perguntar se é provável, na minha opinião, de que isso aconteça, diria que é muito pouco provável nas nossas circunstâncias atuais, nomeadamente chegar a um nível de proteção efetiva. Isto é provável. Se me perguntar se o que eu acho é que devia ser esse o caminho, sem dúvida devia ser esse o caminho. Mas admite fazer isso, ir de livre e espontânea vontade das autoridades portuguesas revelar, dar conhecimento daquilo que disse que tem, enfim, de alguma informação que lhe tem sido, que lhe tem chegado, que envolvem políticos e empresas portuguesas. Já pensou nisso? Já lhe passou isso pela cabeça? Não, porque lembrando todo o passado, em que eu lembro desde o primeiro promotor que eu contactei no Brasil, e eu fiquei com uma péssima imagem do Ministério Público, essa é a verdade. Tirando as pessoas, não a entidade Ministério Público. Eu tenho alguns avalistas, tenho 2 ou 3 procuradores que eu converso com eles até hoje, troco e-mails com eles até hoje, e são completamente a imagem boa que eu tenho do Ministério Público, essas pessoas. Mas a instituição Ministério Público, para mim, é alguém que passou anos prendendo ladrão, julgando e pegando ladrão de galinhas, e agora ele se viu com uma situação muito grande em que ele tem que romper paradigmas, ele tem que migrar para uma outra situação, que é, na prática, trocar as rodas com o carro andando. Isso que o Ministério Público está tendo que fazer hoje diante de uma mega operação, de algo desse tamanho. Eles desconhecem o informante, eles desconhecem... Mas, portanto, fruto dessa experiência negativa que teve com o Ministério Público brasileiro, eu não procuraria, porque eu não sei como é o Ministério Público em Portugal, se ele é receptivo, se não é. Se for para passar tudo aquilo que eu passei no Brasil, em conversar com as paredes, eu não faria. Mas eu não conheço, né? Agora, se vierem pedir colaboração, eu faço. Considera-se uma vítima da justiça brasileira? Não é vítima de um sistema, não é culpa das autoridades em si, mas é culpa de um aparelhamento da máquina. É da máquina mesmo. A máquina não melhorou por um problema político. E aí volta ao ponto, e é o meu ponto de percepção. A Lava Jato está dando certo, porque são as velhas raposas analógicas que roubaram na era digital. Por isso elas foram apanhadas. Porque o Ministério Público, por si só, ele tem tecnologia, só que ele pegou um doleiro que fazia anotações no caderninho. Então, houve isso. Agora, a nova geração de criminosos, a nova geração que está por vir, tanto de políticos, corruptos e tudo mais, já numa era mais avançada, esses são os perigosos. São esquemas mais sofisticados. E a justiça não está preparada. Muito obrigado pela sua presença nesta emissão especial da CMTV. Foi um prazer contar aqui consigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também pela vossa presença. O ponto final nesta emissão especial da CMTV, dedicado a analisar as ligações perigosas entre a Operação Lava Jato brasileira e Portugal.